Boa tarde a todos, boa tarde aos 100 pontos aí que estão nos vendo no Telesaúde hoje. Eu sou Rodrigo D'Agostino Derech, sou médico geriatra e eu vim aqui para a gente falar um pouco desse tema importante que é a abordagem inicial de alterações cognitivas em idosos, e o papel da estratégia de saúde da família nessa abordagem. Então vamos seguir. Eu fiz uma abordagem por casos clínicos para tentar ficar mais dinâmico e vamos já seguir pro primeiro, que a gente tem bastante conteúdo aí para a gente ver. Então, primeiro caso clínico tem o cenário no consultório médico. Então a gente tem uma idosa de 78 anos, proveniente do Paraná. Ela é viúva, testemunha de Jeová, tem 6 filhos e tem um nível de educação fundamental incompleto. A queixa principal dela são esquecimentos mesmo. Bom, a idosa relata estar um pouco esquecida, mas ela minimiza, acredita ser coisa de velho. A filha relata que a família começou a sentir alterações há 2 anos, com piora nesses últimos 8 meses. Então, mais ou menos nesse ano, acho que vem piorando. Ela persiste muito, falando muito no passado, e algumas coisas que a família está mais preocupada, que ela tem esquecido, por exemplo, o nome de alguns filhos, dos 6 que ela tem, com frequência. E notam que a idosa também está mais quieta, foi assim que a filha descreveu. Ela tem uma pressão normal, 130/70, frequência cardíaca também normal, um sopro sistólico no foco aórtico e 2 cruzes. Demais, assim, não tinha alterações importantes no exame físico dessa paciente. Ela nunca teve internada, né? Essa paciente tem uma história prévia pobre, ela tinha uma história de hipertensão, só intolerância à glicemia de jejum. É uma história pobre por seus 78 anos. E ela tinha 2 parâmetros que depois a gente vai trabalhar um pouco mais, mas já resolvi colocar aqui, dada a importância deles, que são as atividades instrumentais da vida diária. Ela tem 7 em 8, já vamos trabalhar melhor o que é isso. E as atividades básicas da vida diária, elas estão com elas completas. Bom, quando a gente fala em cognição, em avaliação cognitiva, a gente fala em avaliação de uma série de digamos, de estruturas, de coisas que a gente usa no nosso dia a dia. A memória é a estrela da companhia, digamos assim. É a que chama mais a atenção, é a que frequentemente traz os pacientes para o consultório, mas cognição é uma coisa mais complexa. A memória, como eu falei, digamos, é a estrela da companhia, mas a gente tem em volta uma série de coisas que a gente precisa avaliar quando vai avaliar a cognição de um paciente. Coisas que se chamam, por exemplo, como sua função executiva, praxia, gnosia, sua fluência verbal, a orientação no tempo, no espaço, a capacidade do paciente de abstração, de atenção e cálculo. Essa avaliação que a gente vai fazer para chegar no diagnóstico que o paciente tem uma alteração cognitiva ou não. Basicamente baseado nisso. A avaliação cognitiva, então, é o que a gente vai ver. É basicamente a história do paciente, para a gente chegar e entender como está esse cenário aqui. Tirar, digamos, uma foto de cada dessas partes para a gente saber como é que está toda essa estrutura complexa do paciente. Bom, primeiro os que vão ser testados vão ser vocês mesmos. Então vocês prestem bem atenção nessas fotos e no nome dessas pessoas. Prestem bem atenção. E aí, quem é que estava prestando atenção aí? Conseguiram identificar o nome desse senhor? Depois vão ter outros testes, então continue prestando bem atenção. Vamos ver, vamos seguir, vamos ver, podem botar no chat quem tá por dentro aí. Bom, então, como eu falei, a avaliação cognitiva é história do paciente. Esse é o fator fundamental. E coisas importantes que eu resolvi destacar na história dessa paciente. Bom, primeiramente ela tem 78 anos. Né? As alterações cognitivas, demência
estão extremamente associadas com o avançar da idade. Então esse é o fator de risco principal e é o fator que a gente tem que sempre estar de olho. É uma paciente que já tem uma idade importante. Ela tem um nível fundamental incompleto, ou seja, ela tem um nível de educação baixo. Parece que o nível educacional está associado também com o desenvolvimento de alterações cognitivas, com o desenvolvimento de demência. Outra coisa extremamente importante que eu ressaltei aqui, ela tem a queixa dela, mas a filha relata que a paciente começou a sentir alterações. Quando a gente tem queixas trazidas pelo familiar ou que são corroboradas pelos familiares, a gente deve pôr mais atenção nelas. Parece que os pacientes que trazem, só eles, a queixa, quando o paciente traz sozinho a queixa, isso parece não estar tão associado com o desenvolvimento de um quadro demencial. Mas quando a gente tem a queixa trazida pelo familiar, é um paciente que a gente tem que ficar com o olho ainda mais aberto, né? Não desvalorizar a queixa quando o paciente traz sozinho, mas ficar com o olho mais aberto quando o familiar traz a queixa. E também ela tem essa alteração no comportamento. Isso é uma coisa bem importante também que eu ressaltei na história. E a outra coisa, além de alteração no comportamento, ela tem alteração na sua funcionalidade, que a gente vai ver já no próximo slide. Para o paciente ter demência, ele tem que ter alteração na sua função, obrigatoriamente, além de outras coisas, alteração na sua função social ou profissional. Ou seja, eu sempre eu falo que quando, por exemplo, eu estou terminando já a consulta, né? Estou com o tempo meio curto, o paciente já está saindo, digamos, do consultório, e eles falam que estão com alteração da memória, estou andando muito esquecida, se tem um tempinho curto, eu faço pelo menos uma pergunta. Bom, essas alterações na memória estão lhe impedindo de fazer alguma coisa? Ou seja, o senhor não está conseguindo fazer mais alguma coisa que conseguia fazer antes por causa disso? Essa é uma pergunta fundamental. Porque para ter demência, para ser uma alteração de memória que pode, digamos, ser diagnosticada como demência, esse paciente tem que ter alteração na sua vida social ou profissional. Então, o paciente que tem alguma alteração, não está conseguindo mais fazer alguma coisa, esse paciente também a gente tem que ficar bem mais de olho. Bom, as atividades instrumentais e básicas da vida diária são um modo da gente medir a função do idoso, a funcionalidade dele. Uma coisa importante que essa paciente, por exemplo, ela estava com começou a ter dificuldade para manejar dinheiro. A filha disse que ela era responsável por pagar as contas da casa e ela começou a não ter mais condição de fazer isso. Esquecia as contas, estava se atropelando com isso, eles tiveram que não deixá-la mais fazer isso. Então essa é uma alteração importante. Por causa das alterações de esquecimento, ela começou a ter dificuldade para manejar dinheiro. Então a gente pergunta se o paciente... Ontem ainda eu tive um paciente que começou a vir a não conseguir cuidar mais dos medicamentos, que também é uma atividade instrumental da vida diária. E ele não conseguia mais vir no consultório sozinho, ou seja, não estava mais se locomovendo fora de casa. Então esse paciente também está desenvolvendo um quadro de demência e começa a ter alterações nas atividades instrumentais. São atividades mais complexas, que tendem a ser alteradas primeiro. As atividades básicas, a gente não deve esperar as suas alterações para fazer o diagnóstico, porque elas são atividades que normalmente elas se alteram num curso quando a doença já está no estágio moderado a grave, pelo menos. Então, pegamos os dados importantes da história e aí a gente parte para fazer alguns testes para tentar ver como é que está aqueles parâmetros de avaliação, naquele slide que eu mostrei do cérebro, onde eu escrevi a avaliação cognitiva. Então, primeiro, um teste, acho que um dos mais conhecidos que tem, é o Minimento. Eu botei dois sites aqui, um é o site do Telesaúde Brasil, que tem algumas calculadoras onde tu pode fazer o Minimento ali online. Se tu estiver num consultório que tenha a internet, tu pode já utilizar esse site enquanto está entrevistando o paciente, já ir digitando, ele já calcula quantos pontos o paciente teve. E aqui nesse site, aqui embaixo, ele dá algumas explicações de como fazer o Minimento. Eu vou explicar algumas coisas agora, mas o site ele aprofunda mais o assunto. Então fiz algum desses testes aqui nessa primeira paciente, a gente vai ver em seguida. Bom, o Minimento, não sei se está dando para ver bem essa foto, ficou um pouco pequena. Ele analisa basicamente aqui alguns parâmetros como orientação, a memória imediata, atenção e cálculo, evocação e a linguagem. Algumas dicas que eu posso lhe dar para vocês rapidamente é assim: quando vão fazer o Minimento, vocês
dão uma ordem para o paciente e dão uma ordem clara de uma vez só. Ou seja, em que dia da semana a gente está agora? Pronto. Depois, a gente tem que... Porque isso também a gente usa para testar a atenção do paciente, além da memória. Né? Se às vezes algum familiar que está junto quer ficar ajudando, perguntando ontem que dia era, ontem a gente foi aonde, então hoje é que dia, quer ficar dando dicas, algumas coisas assim, aí eu peço para o familiar deixar eu fazer, conduzir, ou se às vezes insiste, às vezes eu peço até para ficar um pouquinho fora do consultório, para o paciente ficar mais, o teste ficar mais fidedigno. Esses testes, todos eles basicamente são extremamente sensíveis à escolaridade. Ou seja, a pontuação deles depende muito da escolaridade. Isso é uma dificuldade que a gente tem, porque a enorme maioria dos idosos que a gente atende tem uma escolaridade muitas vezes baixa. Então, nos dificulta na aplicação do teste. Então, esse primeiro paciente, por exemplo, o Minimento a gente pontua no máximo de 30, ela pontua 18, né? Que é uma pontuação, digamos, para a escolaridade dela, limítrofe, que depois eu vou mostrar um quadro para vocês. Mas, além dessa análise quantitativa do número, a gente faz uma análise também qualitativa, ou seja, a paciente não sabe, por exemplo, em que ano que a gente está, eu acho isso uma alteração importante, a paciente não sabe, por exemplo, aqui ela errou o bairro que ela mora. Aqui, quando eu falei as 3 palavras, né, eu falei pente, rua e chave. Depois a gente utiliza aqui a subtração de setes e depois ela só lembrou de uma palavra. Isso é uma coisa que também eu levo bastante em conta. Depois ali eu pedi para ela escrever uma frase. Essa aqui foi a tentativa dela de escrever uma frase, que faz uma parte do Minimento. Eu não considerei, tem que ser uma frase com sentido. Ou seja, o paciente de ontem também escreveu felicidade, só esse paciente que eu me referi antes, né, que estava com dificuldade para manejar os medicamentos, ele escreveu felicidade. Isso também não é uma frase, né? Tem que ter pelo menos, digamos, uma coisa que faça sentido. Por exemplo, o dia está bonito, ou alguma coisa assim. Eu sempre digo, escreve uma coisa com sentido, eu falo para eles. O nome dela, uma palavra, isso a gente não considera como uma pontuação. E aqui, eu peço para ela, uma parte é pedir para ela repetirem esse desenho aqui. Né? No caso, ela fez essa repetição, a gente não considera, porque tem que ser um pentágono. Ou seja, tem que ter 5 lados se tocando em 2 pontos. Tocando-se em 2 pontos. Aqui está tocando em 2 pontos, mas não temos um pentágono. Temos aqui um losango ou um quadrado. Então, a gente também não considera. Então, para a escolaridade dela, 1 a 8 anos, ela se situa... aqui a pontuação dela seria 18. Ou seja, deu em cima da trave. Vamos seguindo para ver se a gente tira outras... digamos, visualiza essa cognição sobre outros olhares. Esse é um teste bem fácil, eu gosto dele porque ele é fácil de aplicar na atenção primária. Normalmente o tempo é curto. Tu dá um papel para o paciente, uma folha em branco, e fala para ele assim, tu vai desenhar um relógio, vai colocar todos os números no relógio e vai colocar os ponteiros marcando 10 para as 2. Dá a ordem, né? E só uma vez. Depois deixa o paciente se virar. Outra coisa importante, esses testes a gente tem que são influenciados também se o paciente não tem uma boa visão, que podem dificultar vários parâmetros do teste, ou a audição também. São coisas que a gente tem que levar em conta. Ela desenhou esse relógio aqui, ó. Ou seja, dá para ver que o relógio está francamente alterado. Existem vários métodos para a gente pontuar o relógio. Eu gosto desse, que eu acho mais simples, que vai de 0 a 5, que é o método dito de Schumann. E eu pontuei em 2 esse relógio dela. Tem uma desorganização visoespacial moderada, marcação de hora incorreta. Lembra como é que estava a hora dela? Nem desenhou os ponteiros. Olha como ela fez 10 para as 2 aqui. E a marcação, números repetidos, sem ponteiros. É um relógio com de 0 a 5, ela tem uma nota 2, ou seja, uma nota bem baixa. Bom, esse é um teste também que eu uso, é um teste também que é bom para atenção primária, que é rápido. Se eu estou num computador que tem internet, eu coloco ali no imagens do Google, né, pessoas famosas Brasil, e pergunto algumas pessoas famosas para a pessoa. No caso aqui, ela lembrou do nome ela conhecia o Lula, a Xuxa e o Pelé. Os outros 3 aqui, ela não conseguiu lembrar o nome. Às vezes tu pode tentar dar alguma dica, né? Ou seja, esse aqui é ator, tá na novela agora,
o nome dele começa com A, por exemplo, porque o paciente demenciado, ele mesmo com dicas, ele tende a não lembrar do nome. Ou seja, as coisas que ele esquece mesmo. Os pacientes, aqueles que estão com alguma queixa, mas que provavelmente não são devidas a uma doença, a uma demência, eles mais fácil vão se lembrar desse nome. E uma outra coisa que a gente usa é isso em seguida. Aí eu distraio o paciente, falo sobre outras coisas, e 5 minutos, por exemplo, depois, eu pergunto para ele quais são as pessoas que a gente viu antes, né? Eu digo o nome, se é o Neymar, se é o Ayrton Senna, né? O Antônio Fagundes, e daqui a 5 minutos eu pergunto para ele de novo quais as pessoas que a gente tinha visto antes. Então é um teste fácil, simples, dá para aplicar bem na atenção primária. Existe uma infinidade de testes, assim, muitos mesmo. Eu selecionei uns que eu acho mais rápidos, assim, que a atenção primária eu sei que o tempo urge, e são testes interessantes e que nos dão uma visão bem bacana. Bom, eu coloquei essa regra porque para a gente ter um paciente com demência, a gente tem que ter alteração em 3 pontos principais. Tem uma regrinha, um mnemônico, né? Ou seja, tem que ter alteração nas atividades da vida diária, que eu já falei. Ou seja, o paciente tem que ter alteração na sua vida social, profissional. Um jeito da gente medir é através daquelas atividades que eu falei antes, né? E ela tem isso, essa paciente no caso. Aqui, o paciente tem que ter alteração no comportamento. Aqui vem do inglês, que isso aqui significa comportamento em inglês, então por isso B. A paciente tinha essa alteração, né? Lembra que ela estava mais quieta, por exemplo, e a paciente tem que ter alteração daí na cognição, que era a queixa dela, e o que os testes que a gente fez também corroboravam isso. Então, é uma paciente que tem uma probabilidade muito grande de uma paciente de ter demência ou talvez vir a evoluir para isso. Então, essa é uma paciente que realmente me deixou bem preocupado com relação à queixa cognitiva dela. Na sequência, eu vou colocar um outro caso, a gente pode fazer daí até um contraponto com o caso anterior. Bom, então, esse caso começa no consultório do dentista. Os dentistas que estão aí talvez se identifiquem com alguma coisa que eu coloque. É um idoso de 82 anos, e durante eu vou falando da história, vocês já podem ir captando algumas coisas da história também, que talvez vocês achem importante, né? Ele é encaminhado após acolhimento por estar com a prótese total superior mal adaptada. Ele é natural de Joaçaba, acho que tem alguém de Erval do Oeste aí, Joaçaba, não sei se tem alguém. Ele tem 4 filhos, ele é viúvo, ele tem um nível superior completo, diferente da paciente anterior, né? E ele é católico. Bom, o paciente deita na cadeira do dentista ou senta, e quando perguntado como está, logo ele começa a chorar. Ele diz sentir sozinho, queixa da ausência dos filhos e queixa da viuvez também. Ele relata sentir triste, deprimido. Ele diz também, junto, ser muito esquecido. Ele frequentemente não lembra onde guarda os seus pertences, e ele também diz para o dentista, às vezes eu chego na cozinha e penso, o que eu vim fazer aqui? Bom, após ajustar a prótese, né, e fazer uma escuta qualificada, a dentista ela faz o seguinte, encaminha o paciente ao serviço de psicologia. Ela encaminha ao grupo de idosos da igreja, ela recomenda uma visita semanal da agente de saúde, e ela encaminha um médico também para consulta, para essa avaliação, e ela pede para o paciente retornar em 15 dias, para ela ver como é que está o andamento da prótese e o andamento dessas queixas dele. Bom, coisas importantes desse caso de novo. Lembrando, a avaliação cognitiva, o mais importante, o fundamental mesmo é a história. É o que faz o diagnóstico de qualquer alteração cognitiva, de qualquer demência. É a história, né? Então, é um idoso de 82 anos, ainda mais velho que a idosa anterior, então já está numa idade importante. Nessa fase da vida, uma porcentagem grande de pacientes tem demência, como por doença de Alzheimer. Ele tem um nível superior completo. Isso parece proteger um pouco as pessoas do desenvolvimento de demência, né? Parece ser um fator protetor, ao contrário do nível de escolaridade baixo da paciente anterior. E ele tem queixas um pouco diferentes, né? A paciente anterior era queixa mais de esquecimento, esse logo começa a chorar, ele relata sentir-se triste, e ele também, e aí junto ele diz ser muito esquecido.
Veja que aqui é ele que traz a queixa, né? Não foi um familiar que trouxe o paciente na consulta trazendo a queixa, ele próprio trouxe a queixa. Não é que a gente não vai valorizar, mas talvez se aquele paciente anterior, que o familiar trouxe a queixa, nos deixe com o olho mais aberto para o desenvolvimento de uma demência do que esse paciente aqui. Vamos ver os testes que a gente aplicou nele. Primeiro o teste de vocês, né? Para vocês verem se não esquece. Qual era o nome dessa senhora aí que eu já mostrei? Quem adivinhou essa, eu acho que por enquanto tá legal, tá bem. Vamos seguir. Bom, então na consulta, a dentista encaminhou para a consulta. Na consulta médica o paciente chega com queixa realmente de tristeza, a queixa principal dele. Bom, a história dele é relato de sentir-se triste, deprimido há 1 ano e meio. Também é um curso insidioso, né? Um curso arrastado aí, como o da paciente anterior. Faz relação com o falecimento da esposa. Lembrem que ele está viúvo, né? Quando questionado, ele relata esquecimentos, mas ele nega que esteja afetando suas atividades. O médico fez aquela pergunta que eu falei que costumo fazer, né? Que no caso foi esse paciente, foi um paciente semelhante a um que eu atendi. Bom, ele nega que esteja, no caso era uma paciente. Eu fiz assim, nesse caso, um pouco de uma mistura de alguns casos que eu já tinha visto. Ele negava que estava afetando as suas atividades. Ele estava usando valsartan hidroclorotiazida para tratar uma pressão, ginkgo biloba, que tinham falado para ele que é bom para a memória, o AS, que um médico deu para ele, disse que ele tinha que tomar para sempre, ele não sabe ao certo porquê, e um polivitamínico, porque ele estava se queixando de fraqueza e tal, acabaram dando um polivitamínico para ele. Bom, eu apliquei esses 3 testes nesse paciente. O mini mental dele, ele pontuou melhor, por exemplo, que a paciente anterior, 26 em 30, mas lembre também que ele tem uma escolaridade maior, é de se esperar que o paciente tenha uma pontuação maior. Mas ele também me deixou um pouco preocupado, porque ele, por exemplo, ele não soube me responder o mês que a gente estava, ele errou o mês. Isso me deixa um pouquinho, né? Ele não sabia dizer o nome do lugar onde é que a gente estava também, uma clínica que a gente atende aqui em Florianópolis, ele não soube me dizer o lugar. Bom, tudo bem. Depois das 3 palavras que eu pedi para ele repetir, depois de algum tempo, ele só lembrou de uma também. Na parte dos cálculos aqui, ele foi super bem na atenção em cálculo, né? Principalmente porque ele tem um nível superior maior, ele fazia ciências, cursou ciências sociais, ele tinha um nível de escolaridade bom, então aqui nessa parte, em relação ao paciente anterior, principalmente, ele foi bem melhor. Mas ele teve alguns esquecimentos importantes no minimento, que eu teria que ficar de olho. Aqui ele fez o pentágono, aqui está perfeito, são 5 lados tocando-se em 2 pontos, e era um paciente legal, a gente fez uma relação boa, e aí ele escreveu essa frase aí como eu gostei, eu botei aí para vocês. Bom, veja que o paciente esse teste ele foi realizado pela primeira vez em 1975 por esse pesquisador americano, e ele estudou idosos com mais de 8 anos de escolaridade, que é esse nosso paciente. E o ponto de corte ele estabeleceu em 24. Lembra que ele fez 26 pontos. Seria um teste que não indicaria demência. Mas, para a gente, alguns pesquisadores brasileiros tentaram adaptar esse teste para a gente, para idosos de menor escolaridade, adaptando a pontuação, né? Então, esse paciente, o mini mental dele estaria até falando contra assim, negativo para uma demência, mas algumas coisas que ele esqueceu que eu considerei importante também. Então, como eu falei, além da análise quantitativa, a gente acaba fazendo uma análise um pouco mais subjetiva, talvez mais qualitativa. Esse é um teste interessante para a atenção primária também. A gente pede para o paciente dizer, tu dá uma ordem para o paciente assim, eu vou dizer agora 3 palavras, e depois que eu terminar, você vai repetir para mim. Diga 3 palavras não relacionadas. Por exemplo, menino, chave e balão. Não vai dar para dizer menino, menina e boneca, por exemplo, que ele pode relacionar menino com menina, menina com boneca. Tem que ser 3 palavras que não tem uma relação, não dá para relacionar. Então, você diz assim, menino, chave e balão. Pede para ele repetir, até ele conseguir dizer as 3. Aí o paciente repetiu, menino, chave e balão. Aí eu disse, grava bem que daqui a pouco eu vou lhe perguntar de novo. Aí nesse meio, nesse daqui a pouco, a gente usa o teste do relógio.
né? Aí tu pede para ele desenhar um relógio, como eu já expliquei na paciente anterior, e depois tu pergunta as palavras de novo. É um teste bem interessante e é rápido de fazer. O relógio tu deixa aí em torno de 5 minutos, pelo menos, o paciente fazer. Difícil que vai passar disso, que ele vai conseguir fazer o relógio adequadamente. Pode até esperar um pouco mais, mas acho difícil que ele vai conseguir fazer o relógio adequadamente além disso. Depois eu apliquei esse teste da fluência verbal, que é um teste bem interessante para atenção primária também, porque ele também é um teste simples, rápido, testa, por exemplo, a linguagem, a fluência verbal, que são parâmetros cognitivos bem importantes. Fala para o paciente, eu vou cronometrar 1 minuto, e quando, após eu dizer pode começar ou já, pode iniciar, o senhor vai dizer a quantidade de bichos que o senhor conheça, por exemplo, né? Ou pode utilizar frutas também. Aqui ele falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O porca eu não considerei porque ele já havia falado porco, ou seja, o feminino e o masculino são bem semelhantes. Mas se ele falar cachorro e cadela, eu acabo considerando os dois. Por isso que normalmente eu utilizo frutas, que aí não tem esse problema, né? Aí os pacientes vão dizendo as frutas que ele conhece da mesma forma, né? Para o nível, ele também é um teste que é influenciado pela escolaridade. E para o nível de escolaridade dele, vocês vão ter disponível esse slide, podem usar também, ele precisava falar pelo menos 13. Né? Então ele foi um pouco abaixo do que eu esperava. Ele tinha um Mini-Mental bom, mas que me deixou um pouquinho com algumas coisas que ele esqueceu, um Mini-Cog super normal e um teste de fluência verbal que não estava bem. Comparando com a paciente anterior, esse paciente, a grande diferença é que ele não tinha atividades, ele não tinha interferência nas suas atividades da vida diária. Não foi uma coisa que ele se queixou. Então é um paciente que provavelmente a queixa cognitiva dele não seja tão grave como a da paciente anterior. Mas ele tem uma certa alteração no comportamento, né? Que é essa queixa de tristeza dele, que era a queixa principal, no teste cognitivos, às vezes a gente não tem a coisa branco e preto. Às vezes fica uma coisa meio acinzentada, que eu acho que é por onde ele andou, aqui nessa parte da cognição. Então é um paciente que, sem dúvida, a gente tem que fazer um segmento. Provavelmente o que eu sugeriria seria tratar essas queixas deles depressivas, né? E ver daqui a 3 a 6 meses, e acompanhando ele, ver o que sobra de queixas cognitivas. Porque depressão e demência também eles não são duas entidades totalmente separadas, né? Parece que depressão, história de depressão pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de demência, e o paciente com demência, frequentemente, ele cursa com depressão no decorrer da sua doença. Então, às vezes, são duas coisas intercambiáveis. Então, para esse paciente, eu acho que eu faria isso. Trataria ele e depois revisaria as queixas cognitivas. Às vezes, com o segmento, com o tempo, né, tu vai conhecendo o paciente melhor, vai vendo como ele se desenvolve. Às vezes, a gente fica em dúvida na primeira avaliação. Terminando isso, a gente passa para um terceiro caso. Esse terceiro caso começa na visita domiciliar da agente de saúde. Então, agora quem é agente de saúde, que está nos vendo aí, talvez se identifique com alguma coisa que a gente vai colocar. Bom, agente de saúde visita a casa da idosa, né, que mora com a filha que trabalha durante o dia. A filha deixa a idosa o dia inteiro sozinha em casa. A agente estranha, pois inicialmente a idosa não a reconhece. Após isto, a senhora solicita que a mesma não sente no sofá, pois está cheia de formigas. A agente de saúde nota que, apesar da casa estar em um estado de higiene inadequado, que ela também é estranha, ela não tem formigas no local. A idosa se queixa de ter tido uma queda também no quarto. Outra informação importante. Bom, aí a agente de saúde leva o caso clínico para a reunião de equipe. Bom, a agente de saúde traz o caso para a reunião de equipe. Ela diz que conhece a idosa há 8 anos e não existia tal alteração na última visita. Então, há 1 ou 2 meses atrás, ela não tinha essa alteração. Uma coisa que chama atenção com relação aos casos anteriores, por exemplo, bem mais insidiosos. A técnica de enfermagem diz que fez troca de curativos na idosa após o ferimento na perna por uma queda há 2 meses e também não observou nada de alterado. O médico é novo no centro de saúde e não conhece a paciente. Então, combinado na reunião do caso ser avaliado pela assistência social e ter também uma consulta médica. Bom,
Novamente, história é o fator mais importante. E aqui eu destaquei algumas coisas. Ó, a idosa tem 79 anos, ou seja, uma idade importante. Lembre-se que alterações de cognição, a idade é o fator, digamos, mais importante, o fator de risco mais importante. Ela é professora aposentada, ela é viúva, tem 2 filhas e é evangélica. Ela vem sozinha depois na consulta com o médico. E a queixa principal dela não tem muita relação com o que motivou inicialmente a vinda dela. Ela, na verdade, está incomodando ela, que ela tem dificuldade para enxergar. Tem relação com a queixa dela, mas não foi o que chamou a atenção inicialmente. Ela relata déficit visual há 6 anos, mas acredita que está pior há 6 meses. Ela tem quedas, outra coisa bem importante, frequente nos idosos. As quedas se tornaram mais frequentes no último ano, e ela diz que teve 2 quedas nos últimos 2 meses, né, com ferimentos na perna direita, que foi aquele que a agente de saúde, a técnica de enfermagem está fazendo curativo, e também ferimento na cabeça. Ela diz também na consulta, daí quando o médico questiona mais, que a filha tem dito que ela vê coisas que os outros não veem, como insetos, por exemplo, mas ela não sabe informar muito bem sobre isso. Ela é hipertensa, tem dislipidemia, ela já teve um infarto, né, e tem fibrilação atrial. Tá? Ela consulta com um cardiologista e, como ela vinha caindo nesses últimos meses, ela procurou um neurologista também. Ela foi encaminhada para um neurologista. Olha só, ela está em uso então. O neurologista iniciou para ela ácido valproico por causa dessas quedas, achou que podia ser uma crise convulsiva. Há pouco tempo iniciaram quetiapina por causa das alucinações, tá? E como ela já usa há algum tempo por um quadro depressivo que ela teve, escitalopram, que é um antidepressivo, e clonazepam para dormir, porque ela não tem uma insônia aí de anos. O cardiologista já acrescentou atenolol, losartana para tentar tratar essa pressão dela, rosuvastatina e ezetimibe, né, para tratar a dislipidemia, e uma tentativa de diminuir o risco de embolia da fibrilação atrial, clopidogrel e AS. Essa realmente uma prescrição importante, né, extensa. Ela tem, na avaliação do médico, um déficit visual para longe e para perto, e também um déficit auditivo pelo teste do sussurro. Veja que vários desses testes cognitivos que eu coloquei, qualquer pessoa da equipe de saúde pode aplicar, né? Os testes são rápidos e muitas vezes e até simples de ser aplicado. Com algum treinamento é fácil de ser aplicado. Então ela tem um déficit visual para longe e para perto e um déficit auditivo também. Bom, aí eu fiz alguns testes para essa paciente, principalmente pensando já num diagnóstico para ela, alguns testes de atenção. Fiz o teste do relógio também e um teste de interpretação de provérbios, que hoje a gente vai ver em seguida. Bom, testes de atenção avaliam principalmente essa parte da cognição super importante, que é a atenção, que é frequentemente alterada no início de processos demenciais também. E a gente pede para o paciente, por exemplo, dizer os dias da semana de trás para frente. Começar domingo, sábado, sexta, quinta e assim por diante. A gente não aceita que o paciente erre nenhuma vez para o teste ser adequado. O outro teste também, um pouquinho mais difícil, a gente pede para o paciente dizer o nome dos meses do ano, de trás para frente. Dezembro, novembro, outubro e assim vai. Tem gente que está tentando fazer aí, né? Onde é que vocês estão para ver se estão errando. A gente normalmente aceita que troque que cometa um erro. Ela, no caso aqui, na atenção ela não estava legal. Ela trocou 2, ela trocou junho por julho e pulou março. Um outro teste interessante para ver como é que está a atenção do paciente é dizer para ele dar uma leve batida na mesa, assim, um toquezinho na mesa, toda vez que ele ouvir a palavra A, assim, a letra A. Então eu vou dizer uma sequência de letras, toda vez que o senhor ouvir a letra A, o senhor dá um toquezinho na mesa. Aí tu começa. B, C, C, G, A. Quando dizer A, ele tem que bater, né? F, D, R, K, L, C, A. E assim a gente vai. Fala cada letra uma vez cada segundo, né? B, C, G, A. Quando tiver, ele tem que bater. E o paciente deixou passar uma letra A, o que não era da gente esperar. Então ele parece ter algum déficit de atenção. Bom, quando eu pedi para ela fazer o teste do relógio, ela fez esse desenho aqui.
Bom, aqui eu pontuei mal, porque ela não tem vários números, né? Não está marcando a hora que eu coloquei. Eu acho que o Dali, então, por exemplo, não pontuaria bem, né, no teste do relógio, né? E não foi ela que fez esse desenho, óbvio, né? Só para a gente contrair um pouquinho. Para ver se, como eu falei, se o Dali fizesse o teste do relógio, ele ia pontuar super mal naquela pontuação que eu marquei antes. Ela fez esse aqui, mais simplório, mas para o que a gente quer foi melhor do que o Dali, que o teste estava bem. Colocou todos os números, né, e colocou os ponteiros marcando o horário correto, 10 para as 2. Seria uma nota 5, um relógio perfeito. Bem diferente daquele primeiro relógio, lembra que a gente viu, né? Um outro teste simples, que a gente testa um outro parâmetro cognitivo, é a capacidade de abstração, por exemplo, que é um parâmetro cognitivo daqueles que eu mostrei naquele slide com o desenho do cérebro, é pedir para o paciente interpretar algum provérbio. Você diz o provérbio assim, o que significa? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O paciente tem que fazer a interpretação disso. O paciente não pode, se ele disser, bom, a água mole fura pedra, uma coisa assim, essa capacidade dele de abstração está comprometida, ou com ferro, quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou algum outro provérbio que vocês conheçam. Também é um teste super rápido. E agora, existe algum teste que é melhor do que o outro? Na verdade não, existe um número enorme de testes. Muitos são muito extensos para a gente aplicar na nossa prática clínica diária. Mas não tem um teste que é comprovadamente melhor do que o outro. O melhor é tu fazer vários numa vez só, que aí para um paciente, que daí tu consegue tirar, digamos, várias fotos de vários ângulos da cognição dele, e aí tu consegue chegar mais perto de como é que está o cenário geral. E como a história e a avaliação cognitiva é o mais importante para o diagnóstico, tu consegue se aproximar mais do diagnóstico correto desse paciente. E lembre que algumas vezes a gente vai ficar em tons de cinza, como eu falei, né? Não vai ser preto no branco, e algumas vezes a gente vai ter dúvidas mesmo. Eu, ou até o melhor pesquisador sobre demências no mundo, talvez tenha dúvidas também. Aí a gente dirime essas dúvidas normalmente com o segmento do paciente. Bom, aí essa paciente tem um quadro bem diferente dos anteriores, né? É um quadro que a gente chama de delírio, que é um dos diagnósticos diferenciais de demência. Eu fiz um primeiro caso, que é um caso possivelmente uma paciente com demência. O segundo caso, um paciente possivelmente com depressão, que é um diagnóstico diferencial importante. E o terceiro caso, essa paciente com delírio, né? A diferença, assim, que eu acho mais importante é que ela tinha um início abrupto dos casos, né? Faz 1 a 2 meses, ao contrário dos anteriores. A demência tem um curso insidioso. Quando o paciente chega para o diagnóstico, ele normalmente já está com essa queixa há alguns meses ou anos até. E tem essas outras diferenças aqui, que depois o slide vai ficar disponível, vocês podem dar uma olhada. Possivelmente, uma coisa que eu quero deixar bem clara é que quando algum paciente, principalmente idoso, tiver alguma alteração de comportamento, quer seja um idoso com demência ou que ainda não tem um diagnóstico, sempre a gente tem que procurar a causa. Antes de começar a tratar, como com essa paciente que iniciaram um remédio já, a gente tem que procurar a causa de por que está acontecendo essa alteração no comportamento. Aqui no caso, possivelmente é pelo excesso de medicamentos que ela estava usando, né, que é uma coisa que me preocupa e é uma condição muito comum causadora além de delírio, de outros males para o paciente idoso. Então aqui possivelmente a gente tinha que dar uma acertada nas prescrições dela, que talvez esses sintomas dela talvez já deixariam de acontecer. Na verdade, qualquer sintoma novo que apareça no idoso, sempre, se eu puder passar alguma dica, digamos, qualquer sintoma novo que apareça no idoso, sempre olhem a prescrição dele, que ali pode estar a resposta, né? E esse caso é importante para a gente ilustrar isso. Da mesma forma que a depressão e demência, delírio e demência também às vezes são situações intercambiáveis, né? Parece que as alterações que levam o paciente a apresentar delírio, como, por exemplo,
essa paciente estava apresentando, alucinações, alteração de comportamento, podem tornar esse paciente mais suscetível também podem causar lesão neuronal e tornar esse paciente mais suscetível a desenvolver demência. E o fator principal de risco para acontecimento de delírio é o paciente demenciado, ou seja, normalmente a gente tem alguma agressão, como nesse caso a paciente polimedicada, num cérebro que às vezes já está, digamos, na berlinda, com uma capacidade de reserva baixa, né? Ou que já tem demência, ou que a gente tem que ficar de olho, fazer o segmento desses pacientes, porque ele pode vir a desenvolvê-la num certo intervalo de tempo. Então, delírio e demência também são coisas que às vezes estão juntas, assim como eu coloquei do caso anterior de depressão e demência. E aí quem lembra o nome dessa realmente pode ir para casa tranquilo, que provavelmente está fora aí da possibilidade da gente não precisa consultar para fazer avaliação cognitiva. Então a gente eu novamente agradeço aí a paciência de vocês e agradecer o pessoal do Telesaúde por poder propiciar que a gente esteja compartilhando aí um pouco dos nossos conhecimentos. Agora a gente fica aberto a perguntas, né? Então, pessoal, começando a responder aqui as perguntas, a primeira que eu tenho é de Uruçanga. No caso de ser uma pessoa com 58 anos e com uma deficiência mental apresentando esse tipo de quadro, podemos dizer que está apresentando demência? Bom, a definição de demência é um paciente que tenha alteração cognitiva, né, que esteja interferindo com a sua vida social ou profissional, né, e que não possa ser explicada por outra doença, ou por algum medicamento ou por algum outro problema de saúde. O paciente possivelmente às vezes apresenta alteração cognitiva por causa de outros problemas. Nesse caso, o paciente tem uma deficiência mental. Eu não sei exatamente que deficiência mental que ele tem. A síndrome de Down, por exemplo, é um fator de risco para demência. Então, se o paciente tem síndrome de Down, aumenta muito o risco de ele ter demência. Não sei se era isso que o paciente tinha. Na verdade, a idade é o fator de risco mais importante. É difícil encontrar pacientes com menos de 60 anos que tenham demência por Alzheimer, por exemplo. Pode acontecer? Pode, eu já vi, mas vi poucos, vi bem poucos mesmo. Então, normalmente começa a aumentar bastante a incidência principalmente acima de 65 anos. Né? Em torno de 90 anos, em torno de, vamos botar 40%, 60%, dependendo dos pacientes, tem Alzheimer. Né? Para tu ver o tamanho dessa prevalência, tu ver o tamanho da encrenca que a gente vai ter nos próximos 30 anos. Então, se o paciente tem queixas cognitivas e a gente não consegue explicar por algum outro fator e está afetando a sua vida, esse paciente tem demência. No caso dele ter deficiência mental, talvez algumas queixas possam ser devido a isso. Aí esse paciente não tem demência, tem por causa da deficiência mental dele. O Benal pergunta se tem como mandar o site do cálculo. Sim, o site, eu acho que vocês vão ter disponível os slides da palestra, né? É aquele ali que é só clicar. É o site do Telesaúde, eu posso ver a palestra de novo e te falar, mas eu acho que é naquele slide que eu coloquei, os dois sites. Ali tu pode fazer o cálculo online enquanto tu vai conversando com o paciente, tu já vai botando a pontuação e ele já vai somando. Tubarão pergunta se existe idade para que tenha esses sintomas, ou somente pessoas idosas acima de 60 anos. Acho que parcialmente eu já respondi, né? A prevalência, ou seja, o acontecimento dessas doenças aumenta diretamente com o avançar da idade. Mas é incomum casos abaixo de 60 anos. Eu já vi, eu acho que eu me lembro de 2 pacientes, na verdade, que eu vi, que começaram com menos de 60 anos. É incomum
mas pode acontecer. Alzheimer, por exemplo, com menos de 60 anos, mas extremamente incomum. Blumenau quer saber como seria a visita do agente de saúde na casa do paciente, como que aborda esse paciente. Eu acho que o agente de saúde tem que estar muito atento, né? Principalmente como o agente de saúde acompanha o paciente longitudinalmente, como a gente fala, ou seja, cada mês, cada 2 meses, ou às vezes menos, acompanha, fica atento para alterações que chamem a atenção, né? Como, por exemplo, dessa paciente que a gente viu. Quando o paciente tem algum caso como dessa paciente, eram alterações mais agudas, né? Um paciente com demência, às vezes as alterações são mais insidiosas com o tempo, com o decorrer de, às vezes, meses ou anos. Mas observar, às vezes, se o paciente lembra da última visita, lembra o nome da agente de saúde, se o paciente tem alguma dificuldade para responder, pergunta muitas vezes a mesma coisa, tem extrema dificuldade para responder as perguntas, né? Se os familiares se queixam que ela anda muito esquecida, né? Se os familiares se queixam, então, se anda muito esquecida, se os familiares se queixam que ela tem alguma alteração de comportamento, está mais retraída, né? Está mais desinibida, por exemplo, está falando coisas que não era do habitual dela falar. Eu acho que é basicamente essas coisas que a gente tem que observar, assim, alteração de comportamento, né, que eu falei, e procurar sempre ver se o paciente tem queixas, né, de esquecimentos. Pergunta isso, se ele não está conseguindo fazer alguma coisa do que conseguia fazer antes por causa do esquecimento, né? Às vezes pergunta para o familiar, por exemplo, né, se antes já tive vários pacientes, por exemplo, que jogavam dominó, passou a não conseguir jogar mais dominó porque, enfim, acabava brigando lá no dominó porque colocava as pedras errado. O paciente tem que ficar de olho. Às vezes o agente de saúde já pode trazer essa informação para a equipe. Quer dizer que o paciente está demenciado? Não, pode ser várias causas para aquilo, mas possivelmente é um paciente que tem que ser avaliado pela equipe. Acho que é mais ou menos isso aí. Tubarão e Água Doce querem saber quem poderá fazer esse teste. Olha, existem alguns testes que tem que ter um pouco mais de treinamento, mas eles não são difíceis de ser aplicados. Um pouco de treino, lendo um pouco sobre o assunto. Aquele site que eu passei pode ser um site interessante, e tem outros que são extremamente fáceis de fazer, né? Existem um sem número de testes. Eu elejo alguns que eu acho que dá para aplicar no dia a dia por causa do tempo, e acabo meio que repetindo os mesmos, digamos, os que eu mais gosto, porque é aqueles que eu fico mais habilidoso em aplicá-los e ver as alterações. Mas não precisa ser necessariamente o médico. Existem vários locais, por exemplo, que os pacientes, enquanto ficam de consultórios de geriatria ou clínicas de geriatria, que os pacientes, enquanto estão esperando a consulta, por exemplo, a secretária orienta os pacientes a ir preenchendo alguns testes, como o teste do relógio, por exemplo, que esse que eu apliquei, o Minicog, né, a interpretação dos provérbios. São testes fáceis de fazer, qualquer um pode aplicar, né? E repetir, não tem um teste melhor do que o outro. Quanto mais testes tu fizer, mais olhares de locais diferentes, digamos, tu vai ter sobre a cognição do paciente. Tu vai conseguir vê-la de um modo mais geral. E aí chegar mais perto do diagnóstico. Blumenau quer saber se vocês fornecem os testes para a unidade. Os testes são facilmente encontráveis na internet. Aqueles que precisam de ter uma folha, né? O teste do Mini-Mental, se tu colocar Mini-Mental na internet, um dos primeiros sites que vai aparecer no Google é o segundo site que eu coloquei ali, que é do Hospital de Clínicas do Rio Grande do Sul, que tem a explicação e tem o teste todo descrito, e tem a folha do teste do Mini-Mental, né? E tem algumas explicações. Aquilo ali é bom de dar uma lida, que facilita bem a aplicação, né? E mais é assim, um pouco de treino, falar de forma clara, evitar de ficar dando dicas para o paciente, e eu acho que basicamente isso aí. Os outros, o teste do relógio não precisa somente de uma folha, né? Aquele outro que eu coloquei, o Minicog, também tem um teste também que eu aplico. Eu não coloquei
por detrimento de tempo, não podia colocar todos, que é o teste de reconhecimento de figuras. Tu pode colocar ali no imagens no Google Images, né, ali onde tu vai buscar imagens no Google, coloca reconhecimento de figuras, doença de Alzheimer, por exemplo. Eu acho que a primeira figura que vai aparecer é uma folha que tem um desenho de um avião, de uma tartaruga, de um balde, de um pente, algumas outras coisas, uma árvore. Eu não me lembro todas as figuras. Também acho que já tem que fazer esse teste também. E aí tu mostra para o paciente e pede para ele reconhecer, né? É frequente nos pacientes de início da doença de Alzheimer, aí o paciente tem que dizer o que cada um é, e tem que acertar todos, no caso. É frequente no início da doença de Alzheimer, por exemplo, os pacientes, eles terem uma deficiência para dizer um nome. Eles até lembram, por exemplo, um pente, ele pode até saber que é para pentear o cabelo, faz o gesto para ti, mas esquece, né, do nome. Então, esse teste também do reconhecimento de figuras é um teste legal. Dá a folha em branco para o paciente, dá essa folha para o paciente, que tem esses desenhos, né? E diz para ele dizer o que é cada um de cada vez. E tu pode aplicar também para testar a memória imediata dele, tu fala sobre outras coisas, aplica um outro teste, e daqui a 5 minutos tu pergunta, quais eram aquelas figuras que a gente viu antes? Aí é para o paciente ver se ele se lembra das figuras anteriores, assim como eu apliquei naquele teste das pessoas famosas também, né? Blumenau pergunta, no caso de um idoso que mora com o filho, mas fica o dia todo sozinho em casa e não sabe nem a data do nascimento, não vai frequentemente na unidade, pois diz que o filho vai levar. A idade dele é de 93 anos. Como os ACS devem agir? Reagir com relação à queixa de cognição dele? Bom, se eu conseguir entender a tua pergunta, como é que vão abordar, talvez, para fazer o idoso vir na unidade de saúde, ou para ver se o idoso tem algum problema de memória, né? Bom, o idoso com 93 anos é muito frequente esse tipo de problemas, né? Aquilo mais ou menos que eu repeti na pergunta anterior. Tenta, às vezes, ver se consegue conversar com o filho, ver se tem alguma alteração do comportamento do idoso, ou se vocês perceberam alguma coisa alterada no comportamento dele, por exemplo, que lembra daquela regrinha do ABC, demência cursa com alteração de comportamento. Ver se o idoso está mais desinibido, ver se ele está mais quieto, né? Ver se, ou seja, se o comportamento dele que não é aquele que justamente era. Ver se ele está perguntando muitas vezes a mesma coisa, ver se ele, tu fala uma coisa, aí daqui a pouco ele pergunta, fala a mesma, pede para tu perguntar de novo, ou fala uma coisa, depois logo esquece, né? Para ver se a gente de saúde pode ver se tem alguma alteração da cognição, né? E se tu puder perceber se o idoso está deixando de fazer alguma coisa que ele conseguia fazer antes. Já na conversa com a gente de saúde, muitas vezes procura assim, se o idoso, como eu falei, repete muitas vezes a mesma coisa, faz a mesma pergunta, esquece o nome de coisas simples, por exemplo. Acabou? Esquece o nome de coisas simples, por exemplo, tem uma parte do Mini-Mentor, aquele teste que a gente pergunta pro idoso como é que é o nome disso, mostrando uma caneta, que não tem nenhuma caneta. Mas como é que é o nome disso? Mostra uma caneta. Ou como é que é o nome disso? Mostra um relógio, por exemplo. Vê se o idoso está orientado no tempo, no espaço. O agente de saúde pode fazer isso. Sabe que dia é hoje? Sabe qual é o bairro que o senhor mora? Qual é a cidade que o senhor mora? Sabe qual é o país que o senhor mora? Sabe quem é o presidente do Brasil? Coisas assim simples, principalmente do dia a dia. Sabe o que o senhor almoçou hoje? Nota que tem dificuldade de responder várias dessas perguntas, talvez seja interessante trazer o caso para discussão. Balneário Camboriú explica que trabalha numa comunidade muito carente e a maioria dos pacientes idosos são analfabetos funcionais. Esse teste se mostra muito difícil dada a limitação intelectual, baixíssimo nível socioeducacional. Existiria alguma outra alternativa que auxiliasse a diferenciar a demência propriamente dita das limitações cognitivas? Essa é uma pergunta boa mesmo, e eu também sinto essa dificuldade, né? Às vezes a gente fica em dúvida, será que esse paciente tem demência
ou o nível educacional dele é muito baixo? É difícil responder essa pergunta, né? A maioria desses testes, eles estão associados com um nível educacional. E eles foram testados normalmente em pacientes com nível educacional maior. Existem alguns testes que são mais relacionados com o nível educacional e outros um pouco menos. Então, de repente, procuro utilizar testes mais simples, como aqueles que eu mostrei, que eu falei do reconhecimento de figuras, dessa que eu falei agora, né, que tem o balde, tem um avião, tem o desenho de uma tartaruga. Esse pode ser um teste que pode usar. Se ele reconhece pessoas famosas, por exemplo, né? Na parte do mini mental, aquela parte que por exemplo, que a gente pede para o paciente fazer subtrações, de fazer contas, né? Ou escrever frases, desenhar o coisa, é uma parte que a gente vai ter dificuldade que o paciente faça. Mas a parte inicial não está tão associada com a linguagem. Com o nível o nível intelectual. Então, de repente, seja uma parte que a gente possa aproveitar, né? Perguntar da orientação do dia, do mês, do ano, perguntar onde é que a gente está, qual é enfim, aquela primeira parte. O teste da fluência verbal é um teste que é influenciado pelo nível educacional, sim, porque ele avalia a linguagem, mas é um teste que a gente pode usar, às vezes, nos pacientes mais simples. Por exemplo, pacientes que eram agricultores, por exemplo. Tu pergunta o nome de animais, ele possivelmente vai ter uma boa condição de te dizer, mesmo sendo intelectualmente mais, digamos, mais rebaixado, com um nível intelectual mais baixo. Então, se esse teste está alterado nesse paciente, talvez nos chame a atenção. Mas é uma pergunta muito interessante e difícil de fazer, tanto para mim como para qualquer outra pessoa. E muitas vezes eu fico também em dúvida. Eu não sei se o paciente está demenciado ou ele é intelectualmente muito simplório. E também o que eu falei para delírio, demência e depressão e demência também tem interação com isso, porque parece que baixo nível intelectual parece ser um fator de risco para o paciente apresentar demência. Tubarão pergunta: medicação influencia em perda de memória? Como clonazepam, por exemplo. E Vargem Bonita também faz uma pergunta parecida: qual o risco de antidepressivo causar demência? Os medicamentos benzodiazepínicos podem alterar alguns parâmetros daqueles que eu coloquei da cognição. Não tem, até onde eu tenha estudado, evidência suficiente para colocar o clonazepam, por exemplo, ou algum antidepressivo como causador de demência. Eles causando um processo irreversível no paciente. Mas eles podem interferir com alguns fatores daquele que eu coloquei da cognição, daquela desenho que eu coloquei do cérebro, com os vários fatores da cognição. Na atenção, por exemplo, o clonazepam é um benzodiazepínico, que é uma classe de medicamentos, que tem uma meia-vida super longa, ou seja, ele fica circulando muito tempo no organismo até ser eliminado. No idoso, ainda mais. Então, o idoso toma o clonazepam à noite, no outro dia ele continua ainda circulando de uma forma bem importante. Então, a atenção, por exemplo, desse idoso pode estar diminuída no outro dia, que é um recurso cognitivo importante. Se ele não tem atenção nas coisas, ele acaba não gravando nada. Por exemplo, podem falar uma coisa para ele, pode ver a novela, como ele não está atento, se está com a atenção rebaixada por causa do medicamento, ele pode acabar não gravando as coisas, o que falam, ou o que vê na TV, por exemplo, e depois perguntar a mesma coisa. Acabei de te falar. Não quer dizer que ele esteja demenciado, mas o remédio pode estar causando transtorno cognitivo, sim. Provavelmente, daí, tirando o medicamento, ele vai ter melhora. O paciente com demência, como para Alzheimer, por exemplo, ele... infelizmente, a gente não tem um tratamento muito bom para esse problema. Invariavelmente, ele vai descer ladeira, infelizmente. A última pergunta que eu tenho aqui é de Blumenau. Uma pessoa que fez uso de álcool por um longo período tem mais chance de desenvolver demência? Tem sim. Existe uma demência
pelo álcool, né? Demência alcoólica, demência pelo álcool. O álcool ele é um tóxico universal para o nosso organismo, digamos assim. Praticamente toda a célula do corpo é afetada pelo álcool. E as células, os neurônios, ou seja, as células do cérebro, são extremamente sensíveis, são, digamos, uma das que são mais afetadas. Então, o paciente pode ter lesão nos neurônios e desenvolver perda cognitiva irreversível por causa do uso crônico do álcool, sim. Bom, pessoal, a gente está finalizando. Acho que as perguntas já acabaram. Espero poder ter respondido razoavelmente todas elas. Eu me coloco à disposição do Telesaúde e queria agradecer bastante aí a paciência de vocês e a disponibilidade de estar aqui acompanhando e para a gente poder trocar conhecimentos. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e um bom trabalho.